Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Para nós, no mercado segurador brasileiro, é de fundamental importância que a gente entenda um pouco da vida. Há alguns anos atrás, quando começamos esse programa, nós talvez dizíamos que os agricultores não tinham a cultura do seguro. E creio que hoje as respostas que eles estão nos dando é muito maior do que nós, seguradoras, começamos a entender da área. Seguro é transferência de consequências a riscos. Quais são as consequências que estão sendo transferidas? Quais são os interesses seguráveis que nós temos nas diversas culturas, regiões do Brasil? O Brasil é um continente que traz para todos nós desafios que qualquer continente traz para o ser humano. E quando a gente fala da evolução, da produtividade, da evolução do agronegócio no Brasil, a gente tem que olhar com um olhar completamente diferente quando eu estou falando de modalidades de seguro como vida, residencial, industrial, qualquer uma delas. A tipificação da agricultura não se compara com qualquer tipificação de seguros convencionais. Eu não sei se trata de seguro de danos ou seguro de vida, ou os dois juntos, como vimos aqui. Você tem a transformação de alguma coisa que você põe uma semente e colhe 100 sementes por pé, que é equivalente a 55 sacas por hectare. Esta é a magia. O que acontece na transformação desse risco? Quando você coloca uma semente, você tem um manejo, tem uma técnica, e na linha do tempo isso vai lhe dar as 6 sementes por pé, que dá mais ou menos 55 sacos por hectare. Eu acho que não existiria seguro, talvez parte desse seminário tivesse necessidade, se esse mundo fosse perfeito, conforme esse slide. Tem uma técnica perfeita, um manejo perfeito, e daí? O que eu vou colocar no livro? O mundo não é perfeito assim. Mas das necessidades vem zoneamento. Ele traz, como já foi dito aqui, as questões todas das orientações, não só técnica, manejo, mas também temporal. Estamos acrescentando agora aqui duas datas. Primeiro ano, vou mostrar na frente para vocês o que aconteceu no milho safrinha, Goiás e Mato Grosso, se esse zoneamento já estivesse em vigor na safra 15/16. Então, quando eu olho que eu tenho a questão de secas, que vem, eu tenho a questão de excesso de chuvas, eu tenho a questão de geadas, tudo isso aqui traz para a gente um desafio enorme, que é a política agrícola. Toda a política agrícola, ela nasce em função de um ente maior, uma questão da segurança alimentar. O crédito é um elemento também fomentador do crescimento da agricultura no Brasil, vem fazendo o seu papel. O zoneamento agrícola é de fato um grande instrumento de gestão. Foi dito aqui que tanto a parte de seguros como de Proagro é obrigatório o segmento ou seguir as orientações do zoneamento agrícola. Isso para nós, em tipo de risco, é fundamental. Também foi dito aqui uma questão essencial que nós seguradoras trabalhamos com produtividade. Essa produtividade é o elemento do interesse segurável maior. E o produto pode ser de custeio ou pode ser de faturamento. Quando eu vou para faturamento, eu multiplico produção versus preços futuros. E se eu não tenho a certeza da produtividade, um indicador dessa produtividade, o meu negócio pode ficar muito comprometido, tanto no aspecto da seguradora, como também no aspecto do próprio segurado. Então você tem que ter essa questão como um todo e o papel. Qual é o papel do seguro nessa questão como um todo? Para que existe o seguro? Qual é o que nós temos? E uma coisa interessante que eu sempre gosto de destacar, o seguro agrícola, como uma modalidade não social, é a única que está na Constituição brasileira, lá no capítulo de políticas agrícolas. Então, portanto, ele tem um papel essencial. Eu acho que é o fato dele não ser um seguro de caráter social na Constituição e está previsto na política agrícola, ele se torna alguma coisa social.
E qual é o papel do seguro? Primeiro, estabilidade econômica do agricultor. O ano passado, safra 15-16, tivemos perdas bastante severas, vocês sabem disso melhor do que eu. O mercado segurador indenizou 1 bilhão e 450 milhões de reais. O que significa isso para o agricultor? Poder dar continuidade no seu negócio, poder plantar a mesma área e plantar com a mesma técnica. Outro aspecto também é indutor de desenvolvimento tecnológico. A partir do momento que o zonamento é um orientador, é uma tecnologia, você vai contemplar agricultores com maior técnica, com maior produtividade. Você também tem a manutenção do emprego. Se eu tenho a questão da economia, eu tenho a questão do emprego no campo. Também proteção de renda ou produção, como eu falei agora há pouco. Outro aspecto, proteção da oferta de crédito. Em nenhum lugar do mundo se faz crédito rural, crédito agrícola, sem um seguro agrícola. Ele é o grande garantidor de tudo isso aí. E, finalmente, é um equalizador do orçamento da União. Por que eu digo isso? A partir do momento que o governo coloca em suspensão ou no PROAGRO uma verba pré-determinada para atender às necessidades, ele está limitando o seu orçamento. Safra 15-16, mais de 6 bilhões de dinheiro renegociado de dívida em função de perdas, principalmente climatológicas. Quanto custa isso? Em havendo uma previsão fundamentada, clara, e programas de fato de transferência da iniciativa pública e privada, você acaba de fato dando ao governo uma garantia do seu orçamento. E aí, eu acho que o seguro, se cumprir tudo isso, ele pode também estar aderente à questão da segurança alimentar. Ao momento em que eu fixo o agricultor no campo, que eu dou a ele condições econômicas de manter a mesma técnica e manter a mesma área plantada, eu estou aderente à questão da segurança alimentar. Eu acho que um pouco dessa questão do seguro é fundamental que a gente entenda que não há como. O custeio agrícola no Brasil é em torno de 450 bilhões de reais. Se os agricultores não suportam essas perdas isoladas, no conjunto desta soma de 450, não há sistema financeiro segurador e nem reciclador que suportam também. E são programas, às vezes, em países bem avançados. Os Estados Unidos é o mais citado. Lá você tem um fundo que o governo dá de 100 bilhões de dólares. E você tem um programa de subvenção. Claro, maduro há 5 décadas que vem sendo evoluído. Espanha, 3 décadas e meia evoluindo o programa. Canadá, China. China começou conosco em 2005. Hoje tem um programa que já atinge mais de 35% da área plantada na China, tem programas de seguro. Então eu creio que estas referências de fora, e o Brasil sendo hoje um grande provedor de alimento no mundo, o governo, eu acho que a iniciativa privada, público-privada, tem que estar bastante atenta a essa questão. Eu coloquei 3 exemplos de perdas climáticas anteriormente: seca, excesso de chuva e geada. Eu tenho aqui um quadro estatístico. O que é essa coluna aqui? Cada 100 contratos de seguros, historicamente, 10 têm sinistro. Frequência. Eu tenho um fato que é frequência e outro fato que é consequência. Se nós olharmos aqui, esses 2 eventos representam, para grãos, evidentemente, 83. Se eu somar a geada, você vai ter mais 7, 90% em perdas que nós temos historicamente na nossa seguradora, referem a esses 3 eventos. Esta apresentação eu vou disponibilizar para vocês depois terem acesso a esses dados. Então, isso aqui é fundamental quando você está estudando, tentando entender que esse elemento não é só frequência. O que nós temos verificado, consequência. De cada 100 dinheiros segurado, a média histórica nossa estava em torno de 35 dinheiros que eu gastava nas indenizações. Nós chegamos já a 51 dinheiros nessas 2 últimas ocorrências climáticas. Ou seja, o clima vem ficando um pouco mais severo, ou pelo menos mais prolongado nas suas ações. Aqui eu vou trazer um exemplo, como eu falei,
da modificação do zoneamento. Eu estou trazendo o zoneamento 2016, 2015, nós tínhamos para milho safrinha 1.850 municípios, 2.700, aumento de 18%, e aqui foram as modificações tidas, ZARC 1516, 1617. Quando eu olho, isso aqui já é um dado do grupo segurador. O que modificou aqui? Nós tínhamos 8.000 contratos, 2 bilhões em risco no milho safrinha, esparramados evidentemente por toda essa região geográfica, é um continente. Outro papel da seguradora é não permitir concentração excessiva em determinada região. Nós temos que trabalhar com um elemento importante, que é a pulverização do risco. Uma área de quase 1.300.000 hectares. Quando eu dou, o que aconteceu nesse período que nós tivemos no Centro-Oeste uma seca bastante forte? Nós tivemos 1.831 sinistros do milho safrinha, basicamente indenizamos 1.366, 260 milhões de reais indenizados. Tivemos negativas, 27% eu não paguei, 505 sinistros, dos quais 30% eu paguei parcialmente e 70% eu não paguei nada. Fundamentalmente em função do critério de zoneamento. Centro-Oeste teve o tardiamento do plantio de soja, consequentemente o tardiamento do milho. O milho estava num preço alto, eles correram para o milho e ficaram fora do zoneamento. Se nós reconduzíssemos este zoneamento ao critério novo para esse ciclo, o que teria acontecido? Nós teríamos pago 26 milhões a mais de indenização. Daqueles 30% que foi parcial, evidentemente que a gente procura entender um pouco a problemática temporal. Quer dizer, fechou a janela no domingo, ele plantou na terça. Ou tem uma área enorme, uma área ele plantou no zoneamento, outra área ele plantou fora do zoneamento. Nós procuramos tentar entender um pouco isso. Então, a pergunta que vem: este novo zoneamento traz um risco novo para nós, seguradores? Aparentemente é apenas um exemplo, não posso afirmar, mas há uma indicação que precisamos monitorar esta nova indicações que estamos tendo em decênios inicial. Outra coisa fundamental na questão do zoneamento é a natureza da indicação técnica que tem que ser seguida pelo agricultor, não é só uma questão temporal. Então, quando você olha, se você olha, vou voltar um slide aqui, se eu consigo voltar um slide. Se você olhar, isso aqui é sinistralidade convencional, ou seja, eu recebi 100 dinheiros de prêmio e gastei 433 dinheiros em indenização. E aí você pode perguntar, mas esse negócio fica em pé? Por que há interesses da seguradora? Eu estou falando de uma cultura num ano. Vocês sabem melhor do que eu que a agricultura tem anos de perdas e de ganhos. Nós também temos isso. Outra relação diferente das demais modalidades. Eu tenho que convencer o meu acionista de que esse ano eu vou perder. Eu ganhei nos últimos 3 anos. Mas isso não é tudo. A grande questão que a gente tem que ter é a questão da pulverização. Se nós hoje estamos no Brasil inteiro e quase 15 culturas fortemente espalhadas, nós tivemos que pulverizar e diversificar o risco. No metade da década passada, 2005, 2006, nós ficávamos muito concentrados no Paraná. Não tinha jeito, era perda sem perda. Hoje você consegue, através dessa pulverização e diversificação, fazer um grande trabalho. Ótimo, conseguimos isso. Qual é o desafio? Qual é a visão futura que nós temos que ter de você atender um continente como esse, quer nas contratações ou quer nas regulações de sinistro? Isso não é mais possível se não for feito por tecnologia. A própria Embrapa publicou com o mapa agora uma projeção que você vai ter até 2027. Você vai crescer 24% de produção contra 17% da área. Você vai otimizar áreas, vai ter técnicas para poder atingir essa produção estimada. Dúvida que eu tenho? Como estimamos isso?
com base no zoneamento de 80-20, eu sei que ele não é de produção, é climático, embora ele procura buscar a maior rentabilidade possível. Eu não sei como isso vai afetar esse estudo e como é que nós temos que gerir essa questão como um todo. Ou eu vou para a tecnologia de ponta, hoje a agricultura já é alta tecnologia, ou eu vou ficar no analógico. Cada semestre eu tenho que ir para campo verificar um custo operacional, não só monetário, mas principalmente na qualidade tempestiva e qualitativa que eu tenho que atender os nossos segurados. Então esse aqui é o grande desafio que nós temos que ter, como integrar toda essa questão. Eu preciso crescer a produção, mas eu preciso gerir riscos de forma diferente. Eu acho que isso, vocês que trabalham com pesquisa, instituições que fazem trabalho, poderão nos auxiliar muito. Quer dizer, quando eu vejo uma visão de futuro, hoje eu tenho um ponto do polígono da área segurada. Eu tenho que ir para o polígono. Não posso mais ficar apenas num ponto aqui. Eu tenho que entender quem é esse polígono. Talvez para chegar no ponto do zoneamento ser por imóvel. Quem sabe? Acompanhamento total da exposição. Há também partes que são seguradas da área e partes que não são seguradas. A parte que está ligada ao crédito, ou o segurado faz uma parte que o seguro não faz o total. Creio que a gente tem que partir com um acompanhamento amplo, acompanhamento isolado da área. Eu tenho que entender o meu segurado, a especificidade do meu agricultor. Podem estar na mesma área, pode plantar a mesma cultura, mas tem naturezas distintas. Como é que eu vou acompanhar? Acompanhamento das vistorias por sensoramento remoto, direcionadores de análise de campo, modelagem de riscos com base em novos dados oriundos de pesquisas. Foi dito muito aqui hoje, eu assisti algumas sessões. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de dados daqui a pouco. Como é que você consegue canalizar esses dados, esses conhecimentos numa plataforma de maneira que a gente consiga tornar esse conhecimento prático. Conhecimento ainda não é conhecimento se não for praticado. Eu acho que o Brasil tem muita informação e nós temos que ter a humildade de buscar essas informações, transformá-las em conhecimento e conhecimento em prática. Nós, seguradoras, precisamos disso. Não há mais, como hoje você deve ter algo ao redor de 15 milhões de hectares segurados, com e sem subvenção. Sem colocar o PROAGRO, você iria para 23, 24 milhões de hectares. Não dá mais para gerir isso de uma maneira analógica. E não dá para nós escondidos. Eu não consigo segurar mais do que seguro hoje. O ano passado nós tivemos 5 milhões e meio de hectares de soja segurado no Brasil. Planta-se 33 milhões de hectares. Tem muito que expandir. Eu quero expandir, mas eu não posso expandir sem conhecimento, sem tecnologia. Então essas questões todas, novos produtos de renda, como é que eu vou dar o faturamento se eu tenho questões da produtividade aí? Nós temos segurados hoje que há 10 anos compra seguro conosco. Esta produtividade, esse segurado tem taxa específica dele. Ok, quanto isso é da minha massa segurada? 10%. Eu tenho 90% que eu preciso buscar referências seguras na questão da produtividade para que eu faça faturamento, que é produção versus preço futuro. Novos serviços. Transformação na área de seguro, gente, vocês estão vendo na nova tecnologia, compartilhamento. O modelo das seguradoras vai ser colocado abaixo como foi o do táxi através do. Nós falamos que seguro, por fundamento, é boa fé. Mas nós, seguradoras, nos processos de aceitação e no processo de regulação, trabalhamos com a má fé. É incoerente no mundo de hoje e será muito mais incoerente no mundo daqui a 10 anos. Eu preciso entender que o meu negócio não é mais só indenizatório, é prestação de serviço. E quais são os serviços que nós, ao termos relacionamento com os segurados, podemos passar a ele? Então, como relação de missão nossa aqui, visão de futuro, seguro sempre tem que ser iniciativa pública-privada. Como eu falei, o Brasil
tem um banco de dados enorme. Como integrar isso aí? E essa integração não é apenas de colocar no site e dizer está lá. Como transformar esses dados em informações, como transformar essas informações em conhecimento e como transformar esse conhecimento em prática. Hoje você já vê iniciativa pública privada, escolas com empresas, transformando o conhecimento em prática, aprendendo os dois juntos. Acabou a época que ficava só as universidades fazendo pesquisa e entregava para a iniciativa privada, para as empresas, a aplicação daquilo. Aquele número tem que fazer sentido tanto para um quanto para outro. Se eu não entender a razão daquele estudo, eu não consigo praticar. E o que eu praticar, o resultado dela, se o pesquisador não entender, também não vai evoluir. Eu creio que tudo isso faz parte da magia das relações da parte e essa questão do compartilhamento. Outra questão fundamental, monitoramento por satélite, conjugação dos modelos existentes. Como é que eu posso trazer isso como uma plataforma? São várias e diversas, cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua metodologia, sem problema. Mas como que a gente busca o caminho cujos interesses comuns sejam bem estabelecidos? Os gregos já falavam que quando a soma das partes é maior do que o todo, a diferença é o interesse comum. Eu creio que a gente tem que buscar o nosso interesse comum aqui. Outra questão, os agricultores, como eu já disse, os perfis deles. O que cada agricultor precisa? Há um seguro de massificação, sem sombra de dúvida, mas também há clientes que plantam 10 mil, 20 mil, até 430 mil hectares. Tem grupos que plantam isso no Brasil. Este programa não é e nem é aderente às necessidades deles. Há um público de mega produtores que nós temos que atender, que tem alta tecnologia de precisão envolvidas em todo o seu manejo, na sua técnica. E eu, segurador, ok, eu tenho, a nossa propriedade média de soja são 200 hectares, 98 hectares no Paraná. Talvez esse seja um produto massificado, mas eu tenho que ter produtos aderentes às necessidades de cada tipologia de agricultor, das suas necessidades específicas. O zoneamento agrícola, essa modificação que tem, nós temos que ter a questão da maturação e consolidação dessa mudança. O que vai acontecer? Eu não sou contra a mudança em hipótese alguma, mas eu acho que tudo que se muda merece ser acompanhado, merece ser monitorado, para que a gente veja e corrija os efeitos colaterais, as externalidades que uma mudança como esta vai nos trazer. Então acho que esse aspecto também do zoneamento é fundamental que a gente esteja junto. Porque eu mostrei 26 milhões a mais. Eu reprecifiquei meu produto? Não. Por quê? Não sei. Eu não consigo ter um caminho de reprecificação. Quem vai usar o período de 60-40, ou o período de 70-30, ou 80-20? Quais são os efeitos efetivos na produção dos nossos segurados? Ainda não sabemos, temos que acompanhar. Eu acho que esse é o grande papel que a gente tem que ter aqui. Capacitação profissional. Gente, vocês trabalham com agricultura talvez mais tempo do que eu, e vocês estão vendo a transformação que está acontecendo no campo. O bisavô, o avô, o pai, o filho e o neto. Quando eu falo filho e neto, você já pensa num agricultor completamente diferente, um outro modelo mental. E eu, como prestar serviço? Qual é o meu modelo mental? As pessoas que vão fazer a peritagem, que vão fazer assessoramento, essas pessoas vão ter que ter a mesma qualidade, a referência passada. José Campos tem uma frase que eu adoro, que diz que as virtudes do passado são os vícios do presente, porque muitas coisas que não eram necessárias ontem são as necessidades de hoje. E como é que eu tenho que capacitar essas pessoas para atender as necessidades de hoje do campo, numa tecnologia de ponta que cada dia vem se instalando mais? Eu tenho que usar o seguro como uma questão da sustentabilidade. Eu acho que sustentabilidade, eu digo sempre que nós podemos ser concorrentes no nosso negócio. Talvez não concorrente na gestão dos nossos negócios. Mas quando falamos de sustentabilidade, não cabe a concorrência. Por definição, entrou concorrência, a sustentabilidade sai. Ela é pura. E nós temos que ser indutores, nós podemos ser indutores. O ano passado nós tivemos mais de 100 mil agricultores segurados no Brasil como um todo. Como é que eu posso induzi-los a ter uma prática sustentável? Como é que eu posso ser, com ele, ajudar isso a crescer?
Então, uma conclusão que eu gostaria de deixar como uma reflexão nossa eu acho que a dinâmica e a importância da agricultura brasileira na segurança alimentar mundial nos remete à construção de um modelo de seguro que tem que ter a participação pública e privada. Não há como construir isso sem um fórum de integração com tudo isso. Debater. Eu não tenho a varinha mágica. Lamento decepcionar algum que imaginasse que pudesse tê-lo, mas a gente tem a intenção de construir isso aí. E o seguro agrícola, o que tem que ser para o agricultor? Sem sombra de dúvida, tem que ser descomplicado, acessível e coerente às suas reais necessidades, aonde ele está inserido. Não dá para construir um seguro agrícola no ar-condicionado do meu escritório, lá na Avenida Marginal, em São Paulo. O produto tem que vir do campo para a cidade. Como vem do campo para a cidade, todo esse produto. Eu acho que essa é a questão como um todo, você integrar, ter um modelo de agentes públicos e privados no mundo inteiro. A gestão de seguro agrícola, a gestão agrícola, ela é pública e privada, e no Brasil não é diferente. O coletivismo, o seguro trabalha com mutualismo, e no agrícola eu acrescento o coletivismo. Então, para finalizar, há uma frase que eu gosto: se a agricultura é a arte de esperar, e de fato ele colocaria o desejo nosso que o seguro agrícola deve ser a arte de tranquilizar essa espera, tranquilizar na garantia, tranquilizar nos serviços prestados. Muito obrigado pela oportunidade. Agradecer